Olá, alunos! Vamos para mais uma matéria nova de ciências, que são sobre os micro-organismos. Os micro-organismos, eles estão presentes, no nosso dia a dia, vocês já sabem, né? As bactérias, por exemplo, são usadas para produzir queijos, requeijões e iogurtes. Além disso, muitos dos antibióticos usados para combater doenças são produzidos por elas. Já os fungos participam tanto da produção de alimentos como da sua deteriorização. A deteriorização é o que a gente já estudou, que é o processo de decomposição. E muitas vezes são responsáveis por causar intoxicação alimentar. Então aqui a gente vê algumas ilustrações que mostram os micro-organismos que a gente não consegue ver a olho nu. E por isso é tão importante a gente higienizar sempre nossas mãos. Você aprendeu que o fermento do pão é um fungo, um micro-organismo unicelular. O pão ele cresce porque o fungo se alimenta do açúcar da massa e produz o gás carbônico, que faz com que essa massa estufe, deixando o pão macio. Então a gente pode ver com isso que os micro-organismos também estão presentes na produção dos alimentos. A fabricação dos queijos depende de bactérias que transformam o leite em uma massa cremosa, apreciada no mundo todo. Existem muitos tipos de queijo, parmesão, mussarela, prato, entre outros, como a gente pode ver nessa ilustração. Todo o fermento do pão, como as bactérias envolvidas na fabricação de queijos, realizam a fermentação. Então vamos aprender um pouquinho mais sobre a fermentação? Na fermentação ocorre a transformação de matéria orgânica, como o açúcar da massa do pão e o leite do queijo, em outros produtos. Um desses produtos é a energia que o ser vivo utiliza para crescer e se reproduzir. Os fungos também liberam o gás carbônico, que é responsável por fazer o pão crescer e ficar fofinho, enquanto as bactérias liberam uma substância responsável por fazer o leite azedar. O processo de fermentação ele é utilizado na fabricação de pães, queijos e iogurtes, entre outros. Os fungos podem utilizar frutas, madeira, tecido, pão, couro e outros materiais como alimento. Quando os fungos agem sobre um alimento, eles mudam as suas características, como o cheiro e a cor, e o que para nós é um sinal de que o produto está apodrecendo. Comer alimentos nessas condições é perigoso, porque os fungos também podem liberar substâncias tóxicas. Então fiquem atentos a isso, hein? Nada de comer alimento estragado. Existem alimentos mofados que não estão estragados. Olha que interessante, é importante a gente saber isso também. Um exemplo é o queijo gorgonzola. Esse é um tipo de queijo que só pode ser considerado pronto depois que mofar. Para fabricá-lo, adiciona-se um certo fungo ao leite de vaca. Esse tipo de fungo se alimenta da gordura do leite e libera substâncias que não são nocivas ao ser humano, dando um gostinho especial. Então, quando a gente diz que não são nocivas, é porque não são prejudiciais ao ser humano. Esse a gente pode comer, tá? E também os micro-organismos são responsáveis também pelos biocombustíveis. O grande consumo de petróleo no mundo gerou problemas ambientais e preocupação em diversos setores da economia. Isso porque esse recurso pode se esgotar. Procurando soluções para esse problema, pesquisadores desenvolveram os biocombustíveis como o etanol. O etanol ele é produzido a partir da cana-de-açúcar. E no processo da produção do etanol, é utilizado um fungo na fermentação do caldo de cana. É o mesmo fungo utilizado para fazer o pão. Esse fungo também é chamado de fermento ou levedura. Vamos observar aqui esse processo através dessas imagens. Cana-de-açúcar, a fermentação por leveduras e depois o processo final, o etanol. Então, olha, logo teremos mais um vídeo para a gente aprender um pouquinho mais sobre micro-organismos, certo?